Pois é, um terremoto brutal atingiu a Turquia e vários países em torno dela, causando uma destruição de proporções bíblicas. E toda vez que um desastre de grandes proporções acontece, levanta uma série de questões, principalmente para sobrevivencialistas e preparadores. Será que dá para se preparar para enfrentar um terremoto? Bem-vindos ao Checkmate, um quadro do canal que mostra para você as verdadeiras sinucas de bico que podem acontecer e colocar aqueles que querem sobreviver numa posição extremamente difícil. E eu acho que só por essa introdução já deu para você perceber que esse vai ser um daqueles problemões de preparação e sobrevivência. Bom, eu não sou geólogo, eu não tenho os jargões específicos. Eu vou tentar passar o que eu li durante essa noite numa linguagem bastante simples para que você possa entender. Para começar, quando você ouve falar das tais placas tectônicas que se movem, a impressão que muita gente tem é que ela se move. Não, ela não se move. Ela chacoalha, e ela chacoalha demais, tá? Nesse momento, todos devem se perguntar como ficam os abrigos de sobrevivência dentro de um cenário desse, tremendo, torcendo. Se você não tem paciência para ficar assistindo muitos vídeos no YouTube e quer um resumão, eu já vou dar para você agora no início. É talvez uma das preparações mais difíceis que existe. Sim, se preparar para outros eventos de grandes proporções, para grandes desastres, até é possível. Vamos pegar, por exemplo, um furacão. Um belo de um porão fortificado, reforçado, vai fazer com que um evento climático, tipo um furacão, uma ventania, um ciclone, tornado, passe por cima de onde você esteja. Então, é uma preparação que a gente consegue moldar aqui nas nossas cabeças uma possibilidade de sobrevivência. Ou seja, com uma baita quantidade de concreto e aço, você consegue formar ali realmente um abrigo funcional para desastres tipo furacões, ventanias e coisas desse tipo. Quando você pensa em concreto e abrigos de sobrevivência, automaticamente vem na sua cabeça os bunkers, os abrigos que são fortificados com um monte de ferro. Funciona para um monte de coisas, como, por exemplo, manter radiação pelo lado de fora, garantias de segurança física mesmo, é muito difícil de se arrombar, de se entrar. Então, tem uma diversidade enorme de vantagens no uso do aço e do concreto para sobrevivencialistas. Acontece que quando todo o cenário em volta começa a convulsionar, se retorcer, a coisa muda de figura. Porque aí o concreto pode se tornar um grande vilão. Eu não estou dizendo que o seu abrigo de concreto super poderoso vai te proteger tanto quanto uma barra de manteiga. Não, ele vai continuar sendo bastante funcional e quem tiver um abrigo desse vai estar muito mais protegido do que quem não tiver o abrigo. A questão é que o evento é tão forte, tão poderoso, que nem o abrigo resiste. Até o momento que eu gravei esse vídeo aqui, foram pelo menos 5.700 prédios que caíram. Eles caíram completamente. Nesse número não estão aquelas construções que foram completamente danificadas, mas que não desabaram. Uma boa parte da América Latina é muito segura em relação a terremotos. Nós temos tremores aqui, sim, ok? Mas eles são pequenos e a nossa placa tectônica ela é bastante estável. Então, às vezes é muito complicado para nós que não vivemos esse cenário conseguirmos entender o que é para um sobrevivente um terremoto. Se você quiser se aprofundar mais no estudo dos terremotos, existem centenas de publicações muito sólidas, inclusive da FEMA, explicando todos os efeitos que podem acontecer durante um tremor de terra. Um dos efeitos que acontece é o efeito psicológico. Quando um terremoto acontece, ele gera um efeito na cabeça das pessoas igual a de uma flashbang. Uma flashbang é aquelas granadas de luz e som usado pelas forças táticas para invadir um prédio, por exemplo. Eles estouram uma bomba, o alvo fica desorientado e durante essa desorientação ele evita um cenário de combate pior. É exatamente isso que acontece quando acontece um terremoto. As pessoas ficam completamente desorientadas, porque não é
inconcebível para o nosso cérebro, o mundo está se contorcendo todo. A gente está acostumado a ver esse mundo sempre estável, parado, o chão ali certinho. E quando um evento desse acontece, as pessoas simplesmente se paralisam. Então, presumir que uma reação simples vai resolver todo o problema é uma grande mentira. Você pode até ter um abrigo como esse, que segura, provavelmente, destroços caindo em cima dele. Mas reagir, levantar e ir até lá é outros 500. Muita gente já ouviu falar do básico, até porque viu em filmes. Olha, se a terra começar a se tremer toda, você vai para um batente, vai para baixo de uma mesa, vai para um lugar procurar abrigo. Isso só acontece com pessoas que já têm algum hábito de viver em áreas que tremem. As pessoas que passam por tremores muito fortes pela primeira vez sequer conseguem se mover de onde elas estão. E esse é um índice absurdamente alto. É o cérebro tentando primeiro entender o que está acontecendo e só depois vai ter uma reação. Como eu disse lá no comecinho, eu não sou especialista nesse assunto, ok? Mas até onde eu pesquisei, a Turquia é um país que já tem frequentes abalos sísmicos, inclusive com um histórico de grandes abalos e destruições pelo país, o que fez que o pessoal mais antigo de lá construísse algumas células de sobrevivência, ou seja, quartos fortificados blindados que vão segurar se caso a terra se retorcer toda, vai desabar, mas aquele bloco ali onde a pessoa está vai ficar mais ou menos inteiro para que ela possa ser resgatada, mesmo que ela seja soterrada pelos escombros. Esses quartos de sobrevivência para terremotos são basicamente uma casca muito forte, capaz de suportar bastante peso de esmagamento e uma quantidade absurda de EPS, ou seja, isopor. Isopor, madeira e até umas colunas enormes feitas de fibra de vidro. Olha só, tem muito pouca referência no Brasil para esse tipo de preparo. O meu abrigo ainda está em construção, ok? Ele não está pronto. E é um revestimento que é mais ou menos carinho, porque cada bloco desse daí está em torno de R$30. Ali, ó, você consegue ver aonde está a marcação do EPS, tá? Do isopor. E ali em cima você já vê as placas de isopor. E você vai ver que não tem nenhum outro tipo de preparo, é só literalmente revestir o abrigo todo de blocos de isopor. Ó. E é bastante simples, viu? Você vai acumulando os blocos de isopor aqui, ó. Dá para você ver aqui por cima. Olha lá, tá? Você acumula os blocos de isopor aqui em cima e usa espuma expansível para fechar as lacunas. Dá uma olhada aqui, só uma parte do piso que vem até aqui, esse fundo aqui, ó, foi feito de isopor, ok? O resto todo ainda não foi feito e é algo que eu preciso fazer até essa marcação aqui de cima, ó. Eu não vou poder precisar para você todos os cálculos que a Tramec fez para poder criar esse abrigo aqui. Eu sei o básico, eu sei que ele tem uma blindagem tipo 3A de fábrica, eu sei que ele tem proteção radiológica, proteção biológica. Para você conseguir toda essa proteção do abrigo, tem uma porrada de coisa que você tem que fazer, que eu já expliquei aqui no canal, e quem quiser assistir, assiste os vídeos do bunker e do forte, ok? Mas basicamente, fica meio inconcebível para a gente imaginar uma caixa de 6 toneladas simplesmente se deslocando porque ela quer. E quando a gente falou que vão parabolts a cada 30 centímetros no chão, é um baita do exagero. Mas se você parar para pensar e ver as cenas do que aconteceu na Turquia, a quantidade de EPS também acaba assustando um pouco, mas o EPS já é usado para conter o movimento de prédios há muito tempo. Acho que até se você morar num prédio aí e for numa coluna lá, você vai ver que entre uma coluna e outra tem uma bela de uma camada de isopor. Vale ressaltar que 40 centímetros de EPS é o mínimo indicado para esse tipo de construção aqui, porque o nosso abrigo ele é solto dentro de uma estrutura de concreto. Isso serve para que, se caso algo absurdamente sinistro, como um terremoto dessa magnitude aconteça, o bunker não se desloque. Se ele se deslocar e tiver um desabamento de alguma outra parte, que ele consiga resistir e não esmagar quem está lá dentro. Só tem uma coisinha nisso tudo. Para você poder sobreviver e ter mais chances dentro de um abrigo como esse,
você tem que estar dentro dele quando o evento acontecer. E geralmente os grandes não vêm com aviso prévio. Uma outra explicação interessante vai para aqueles que são mais perceptivos, ok? Que já perceberam que tinha alguma coisa que não estava batendo quando eles viam algumas imagens de bunkers, principalmente aqueles que são construídos fora do Brasil. Lá, naquela super construção de concreto, que você vê até as marcas do concreto armado assim, você vê grandes vigas de madeira, toras de madeira mesmo, colocando como se fossem escoras no teto. E muita gente vai lá e comenta, eu que não vou entrar num túmulo desse que está cheio de escórias de madeira. Aquela escória de madeira, na verdade, é uma grande redundância. Ela não está lá segurando nada, não. Ela está lá para absorver o impacto se caso a laje descer. Então, é só mais um preparo quando você vê aqueles troncos gigantes de madeira dentro de bunkers que são bem tecnológicos. Além do escoramento prévio feito com esses troncões, tem mais coisas que são curiosas dentro de um abrigo desse tipo, ok? A primeira delas é que você não tem piso de cerâmica, azulejo e outras coisas que podem literalmente explodir lá dentro se caso o abrigo sofrer um impacto ou um terremoto. Quase todos os pisos são de pintura, basicamente, aquela pintura mais dura, aquela pintura de piso de estacionamento ou pisos de borracha. Isso mesmo, são grandes placas de borracha, geralmente aquelas que têm as moedinhas, que vão fazer com que o piso se adapte até a um movimento que possa acontecer ou ondas de choque, porque se um ataque acontecer ali, vai funcionar dentro do bunker como se fosse um mini terremoto. Então você tem que ter tudo ali meio que já esquematizado. Então, por exemplo, o piso desse abrigo aqui, ele é feito com uma camada de borracha de alta densidade e prensada no chão. Por quê? Para evitar, por exemplo, que correntes elétricas passem, que se um cabeamento da casa cair, se ruir tudo, que nenhum fio elétrico consiga energizar o bunker. E de quebra, ele também amortece esse movimento que pode acontecer. Muita gente acha que é mentira aquele vídeo onde a cama se abre e o cara cai dentro de uma célula de sobrevivência com água, lanternas, exaustores e outras coisas para ele ficar ali bem por um tempo, basicamente um kit 72 horas. Você acha que é mentira? É verdade, aquilo existe e é fabulosamente caro. Ela é toda construída com uma estrutura que lembra trilho de trem e ela promete segurar até toneladas de escombros em cima de quem está lá dentro, garantindo a vida da pessoa ali por pelo menos 72 horas. E sim, ela tem exaustores para o caso do cara ser soterrado. Esse tipo de desastre que aconteceu agora na Turquia, ele é arrasador. Para você ter uma ideia, até hoje, anos depois do terremoto do Haiti, vez ou outra ainda aparece um corpo lá no meio dos escombros. Escombros que muitas vezes nem foram tirado ainda. Então é muito comum você ver alguns vídeos, algumas filmagens de pilhas e pilhas enormes de escombros que ainda estão por lá. Esses escombros foram do terremoto e estão causando efeitos até hoje. Então é o tipo de evento que é muito, mas muito difícil de se superar. Eu vou falar um pouco, só por cima, de efeitos secundários desse tipo de desastre, desse tipo de evento, ok? Automaticamente, no momento que as pessoas passam por esse sinistro todo, tá? Tem os efeitos secundários, tremores secundários, terciários, novos tremores. Na hora que a coisa começa a se assentar e as equipes começam a salvar as pessoas que estão lá dentro, todas as notícias focam, é claro, nos sobreviventes, naqueles que resistiram. Então, por alguns dias nós vamos ver pessoas saindo vivas dos escombros. Legal, ótimo. O efeito secundário são saques, pilhagens, violência. Por quê? As pessoas estão despreparadas, elas não têm como se manter após um evento como esse e automaticamente vão tentar lutar pela sua sobrevivência. E é por isso que em cenários como esse daqui, você vai ver muita lei marcial ou mudanças nos regimes que estão ocorrendo no país naquele momento, para garantir um mínimo de segurança. Porque se você puder imaginar, mesmo por cima, a riqueza das pessoas está toda espalhada pelas ruas, nos escombros das casas, e tem, sim, muita gente que prefere pegar uma pulseirinha de ouro que está caída ali no chão do que resgatar uma vítima. Então, automaticamente, a
parte da maldade humana começa a aflorar logo depois desse tipo de evento. Então, logo depois da convulsão da Terra, vem a convulsão social, onde as pessoas estão literalmente lutando pela sua sobrevivência. Note, não tem recursos espalhados, porque tudo ruiu. Os prédios que caíram também foram supermercados, empresas de água, e tudo isso acontece enquanto as forças de segurança estão tentando evitar que mais coisas aconteçam, porque quando esse tipo de evento acontece, você vai ter incêndios em refinarias, você vai ter usina nuclear trincada, você vai ter uma série de outros problemas que podem se desencadear por conta de um terremoto. Não acredita? Olha Fukushima, por exemplo. E não vai ser pouca convulsão social, não, porque mesmo que seja distribuída a água, não tem garrafa de água para todo mundo. Você imagina que o suprimento de água vai ficar inoperante por meses. Você imagina, por exemplo, que gás e outras coisas foram sumariamente desligados. Energia elétrica. Você não pode manter a energia elétrica ligada com socorristas tentando desencavar pessoas de dentro dos escombros. Então, tudo isso fica parado. E no momento, lá, está tendo um inverno do tipo 2 graus negativos. Algo absurdo, que as pessoas vão precisar de recursos para poder se esquentar. Depois de um tempo, você vai começar a ver os refugiados, porque quando 6.000 estruturas literalmente vão para o chão, você vai ter aí alguns milhares de refugiados procurando o mínimo para poder sobreviver. É um cenário extremamente difícil que nós sobrevivencialistas chamamos de SHTF, quando você tem a nhaca batendo de vez no ventilador e que torna a questão da sobrevivência extremamente difícil. Se você excluir o fator radiação da equação, é como se diversas bombas nucleares tivessem caído no mesmo lugar ali naquele país e causado um estrago gigantesco, onde quase nada ficou de pé e o que ficou de pé está muito condenado. É claro que muitos países vão se unir para ajudar a Turquia nesse momento difícil, ok? Mas eu garanto para você, refugiados, sobreviventes e pessoas que perderam tudo, num determinado momento, são pessoas que levantam a compaixão dos outros, então vai ter bastante ajuda, alguns milhões de ajuda. Só para eu saber como anda a percepção de vocês em determinados assuntos, diz para mim uma coisa. Se a Turquia tivesse declarado guerra contra a Rússia e começasse agora a bombardear os russos, ela receberia mais ou menos ajuda? A gente sabe que eles vão receber alguns milhões de ajuda, mas você realmente acha que refugiados e pessoas em necessidade vão receber bilhões, como está recebendo, por exemplo, a Ucrânia para poder massacrar os russos? Pois é exatamente nesse ponto que você tem que se focar. Quase sempre, para ajudar pessoas, as verbas são escassas, tem crise, tem isso e tem aquilo. Mas quando é para detonar pessoas, aí sim o dinheiro flui muito facilmente. Vamos esperar e vamos assistir isso, esperando, é claro, que a ajuda chegue realmente para esse pessoal, porque a situação lá vai ficar muito, mas muito difícil depois de um desastre dessa magnitude. Coloque suas opiniões aqui no canal. Deixa eu saber como você pensa. Você tem algum plano ou alguma preparação para o caso de um terremoto? Você acha que as preparações que existem até hoje são válidas para um cenário como esse? Coloca tudo o que você pensa aí embaixo. É um checkmate, é um cenário onde o povo fica numa situação extremamente difícil, uma verdadeira sinuca de bico, que é o foco dessa nossa discussão aqui. Então, coloque suas opiniões aí, deixa seu like, a gente se vê no próximo. Até mais!